Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do Código de Ética e Integridade dos Correios. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, que é sobre os compromissos dos Correios nas relações com o governo e a sociedade. Na aula passada, a gente falou a respeito aqui do capítulo 6, a gente falou do compromisso dos empregados em relação aos Correios e falamos também do capítulo 5 dos compromissos dos Correios em relação aos empregados. Então, se você não assistiu essa aula, assista aí, que a gente comentou sobre esses pontos. E hoje a gente vai falar, então, do compromisso dos Correios com o governo e a sociedade. Então, já vou pedir aí para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, quiser estudar conosco, entre em contato no WhatsApp que eu estou deixando na descrição. Você vai ter acesso a listas de questões, a simulados. Eu coloco um material bem bacana para você estudar para esse concurso, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O artigo 7º, ele fala assim, ó. Nas relações com o governo e a sociedade, os Correios, no desempenho de sua missão, comprometem-se a... Então, ele está falando do governo e a sociedade, certo? Governo federal, governo estadual, municipal, sociedade civil como um todo, tá? Então, as pessoas que estão ao redor, tá? Então, beleza. Então, inciso 1. Adotar boas práticas de governança corporativa. 2. Atuar como agente de desenvolvimento social, econômico, cultural, de apoio às ações governamentais de políticas públicas e em programas e projetos específicos para o desenvolvimento sustentável. 3. Cumprir as exigências necessárias para o fim do correto tratamento e proteção dos dados pessoais dos membros de seu corpo funcional, clientes e terceirizados, respeitando e estando em conformidade com a legislação vigente no que concerne ao tema. Pessoal, conformidade, às vezes as bancas elas gostam de chamar de compliance, tá? Então não se assustem se vocês verem esse termo, compliance. Mesma coisa que conformidade com as legislações. E 4, ser transparente na divulgação de informações que permitam avaliar o desenvolvimento de suas atividades. Ora, se os Correios são uma empresa pública, ela precisa divulgar, ela precisa dar transparência para as suas ações, ok? Então, é muito importante isso daí, beleza? Então, essas aí são as relações com o governo e a sociedade. Agora, sobre o capítulo 8, que fala sobre compromisso dos Correios em relação aos clientes. Clientes, as pessoas que utilizam do serviço dos Correios. Aí no artigo 8º fala: nas relações com seus clientes, os Correios se comprometem a 1. Atender aos clientes com cortesia e respeito, fornecendo as orientações necessárias com total clareza, presteza e transparência. 2. Garantir a satisfação dos clientes, oferecendo produtos e serviços com a qualidade contratada. E 3. Responder às solicitações de informações, reclamações, críticas e sugestões formuladas com rapidez e precisão. Galera, bem tranquilo, assim, não tem muita pegadinha de prova, eu não enxergo esses dois capítulos algum potencial de cobrança na sua prova, tá bom? Então, eu reforço que o mais importante aqui é você fazer a leitura, beleza? Disso aqui, tentar compreender, tentar associar isso com a realidade e levar para sua prova, tá? Vamos falar do capítulo 9, já que isso aqui foi bem curto, né? Vamos direto para o capítulo 9, que aí ele fala dos compromissos dos Correios nas relações com os fornecedores e os parceiros. Então fala assim, ó. Artigo 9º. Nas relações com seus fornecedores e parceiros, os Correios se comprometem a 1. Contratar fornecedores e parceiros com base em critérios econômicos, técnicos e legais, tá? Então, econômicos, técnicos e legais. 2.
exigir que seus fornecedores e parceiros adotem um perfil ético e de desenvolvimento sustentável em suas práticas de gestão, inclusive na cadeia produtiva de seus fornecedores. Aí fala, né? O parágrafo único. Para os fins deste código, entende-se por... Isso aqui pode ser cobrado em prova, tá? Então, fornecedores, o que são? Pessoas físicas ou jurídicas que fornecem produtos ou serviços aos Correios. E 2, parceiros, as pessoas físicas ou jurídicas que atuam para o atingimento de certo fim com interesse comum aos Correios em decorrência de instrumento hábil aplicado ao caso. Então, a banca ela pode vir aqui trocar, né? Falar que fornecedores são parceiros ou falar que os parceiros são os fornecedores. Ele pode fazer essa troca de conceitos, tá bom? Então, toma muito cuidado que você, tendo essa cautela, você não vai errar a questão em prova, tá bom? Então, fornecedores é quem fornece algo aos Correios. Então, de repente, é um parceiro ali, comercial, alguém que os Correios mantêm relação para entregar o seu serviço, né? E os parceiros, as pessoas físicas ou jurídicas que atuam para atingimento de certo fim com interesse comum aos Correios em decorrência de instrumento hábil aplicado ao caso concreto. É bem singela, né, a diferença aqui, tá? É bem singela. Mas aqui os fornecedores, o próprio nome diz, né? Eles fornecem produtos ou serviços. E galera, uma coisa importante, na hora de formular a questão, a banca ela vai ser bem literal. Ela não vai criar um conceito, não. Ela vai ser literal, tá? É do jeito que tá aqui e vai ser cobrado na sua prova. É só você saber associar. Fornecedores, eles fornecem produtos ou serviços, tá? E os parceiros, né? Eles atuam para atingimento de certo fim, com interesse comum aos Correios, em decorrência de instrumento hábil aplicado ao caso concreto. Simples assim, tá bom? Então, não tem mistério. Bom, vamos falar agora sobre o capítulo 10, e aí a gente encerra, tá bom? E na aula seguinte a gente fala sobre os últimos tópicos aqui, né? Que é sobre a comissão de ética das penalidades. Essa parte eu acho muito importante, tá bom, pessoal? Né? E das disposições gerais, tá? Então na aula que vem a gente vai falar sobre isso aí. Vamos terminar hoje no capítulo 10. Então fala dos compromissos dos Correios nas relações com os concorrentes, né? Então o artigo 10 fala: nas relações com os concorrentes, os Correios se comprometem a 1. Buscar ações que reprimam o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros, tá bom? Então, o que os Correios buscam em relação aos seus concorrentes? Reprimir o abuso do poder econômico, eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. 2. Denunciar quaisquer ações de fornecedores que se configurem como práticas cartelizadas, reservas e concessões indevidas, oposição à livre concorrência e outras ações predatórias ao livre mercado. Pessoal, sempre que vocês tiverem uma dúvida sobre alguma palavra, vocês vão no Google e digita cartel. O que é o cartel? Acordo de cooperação entre empresas que buscam controlar o mercado, determinando os preços e limitando a concorrência. Então, o que seria essa cartelização? É exatamente isso. Empresas se associando para dominar o mercado, tá? E aí ela conseguir meio que transformar aquilo ali, né? Eles vão determinar os preços e limitar a concorrência. Basicamente é isso, tá? Então, é isso. Reservas e concessões indevidas, oposição à livre concorrência e outras ações predatórias ao livre mercado. 3. Pautar a sua conduta no cumprimento da legislação, na lealdade, respeito e nas regras de mercado. 4. Rechaçar todas as condutas que possam limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa. Dominar o mercado relevante de bens ou serviços, aumentar arbitrariamente os lucros, exercer de forma abusiva posição dominante. Então lembra, ele está falando de rechaçar, ou seja, é barrar, é se comprometer que isso não aconteça, tá bom? É isso que é rechaçar.
Não é ele tá defendendo que deve ter, que pode aumentar arbitrariamente os lucros. Não, não é isso. Ele tá falando que é para se evitar, tá? E 5, respeitar os concorrentes, obtendo e fornecendo informações lícitas e mantendo o sigilo necessário, tá bom? Show de bola. Agora, para finalizar o artigo 11, ele fala assim, né? Os Correios buscarão ainda sempre, nas suas relações concorrenciais, ações que evitem, então, para evitar a acordar, combinar, manipular ou ajustar com o concorrente os preços de bens ou serviços ofertados individualmente, criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente, C, limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado, D, promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre os concorrentes, E, promover a venda casada de produtos e serviços, e F, utilizar meios enganosos para provocar oscilação de preços e de terceiros, tá bom? Com isso a gente encerra a nossa aula aqui, pessoal. Como eu falei, aqui não tem muita coisa que eu vejo com potencial de prova, diferentemente aqui do capítulo 11, que aí realmente eu vejo algumas coisas importantes aí, tá bom? Então, espero vocês na próxima aula, tá bom? É isso, valeu, um abraço, bons estudos e até a próxima.